Segundo Samuel 7:1, nós vamos fazer a leitura até o versículo 17. Diz assim: O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: Fazei o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: Vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: Você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas? Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo. Os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um de seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós estamos diante da Tua palavra. É ela quem fala aos nossos corações por meio do Teu Espírito. Nessa noite nós pedimos que o Senhor mais uma vez nos auxilie na compreensão da Tua palavra, na iluminação das nossas mentes e corações e na aplicação das verdades deste texto para as nossas vidas. Me ajuda também a comunicar de forma compreensível a Tua palavra aos meus irmãos, povo Teu. É assim que eu oro grato ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, nos últimos domingos, nós olhamos juntos para alguns eventos e alguns personagens do Antigo Testamento, para que a gente pudesse enxergar única e exclusivamente que Jesus é o centro de toda a Bíblia desde o princípio. Foi isso que nós vimos nos últimos domingos. Jesus como o centro da história bíblica, desde o início. E nós vimos isso, primeiramente, na história de Adão. Vimos Jesus no proto-evangelho.
em Gênesis. Depois nós vimos Jesus na história de Noé. Depois nós vimos Jesus na história de Abraão. E na semana passada nós vimos Jesus na história de Moisés. E hoje, nessa semana, nós veremos Jesus na história de Davi. Irmãos, o livro de 2 Samuel, ele começa nos relatando como Davi recebeu a notícia da morte de Saul e da morte do seu melhor amigo, ou do seu amigo irmão, Jonatas, filho de Saul. Um dos homens dos exércitos de Saul, no início de 2 Samuel, ele consegue escapar do massacre que os filisteus haviam feito com o povo de Israel, naquela guerra entre Israel e os filisteus. E um dos homens do exército de Saul consegue escapar e consegue se achegar até Davi. E esse homem foi até Davi para contar a ele que nesse massacre que os filisteus fizeram, Saul e o seu amigo Jonatas havia morrido. Então Davi não se conformou com essa notícia. Davi ficou profundamente triste. Davi lamentou profundamente. Davi então, no capítulo 2 de 2 Samuel, Davi então chora o seu lamento, ele canta um cântico de lamento, e esse lamento fica registrado na Bíblia para que nós tivéssemos acesso a ele hoje. 2 Samuel, aliás, a segunda parte, capítulo 1, dos versículos 17 a 27, está registrado o lamento de Davi pela morte de Saul, mas especificamente também pela morte de Jonatas, seu melhor amigo. E um tempo depois desse acontecimento, Davi foi ungido rei de Judá. Judá era o menor dos reinos. Nós sabemos que existia o reino de Israel e o reino de Judá, o reino do norte e o reino do sul. E Judá era o menor dos reinos, ele era composto por apenas 2 das 12 tribos de Israel, ou melhor dizendo, 1/2 das 12 tribos de Israel. Enquanto que Isbosete, filho de Saul, era rei em Israel. E Israel, o reino de Israel era composto pelas outras 10 tribos das 12 tribos de Israel, ou, como eu disse, melhor dizendo, 10 tribos e meia das 12 tribos de Israel. E nos capítulos de 2 a 4, nós vemos então essa calorosa guerra entre os dois reinos, entre o reino de Judá e o reino de Israel, entre essas duas famílias, entre a família de Davi e a família de Saul, até que no final do capítulo 4, o neto de Saul mata Isbosete, filho de Saul, que reinava sobre Israel. E aí então inicia-se o capítulo 5, e após a morte de Isbosete, o povo de Israel procura Davi, para saber se Davi não queria reinar sobre eles também, já que antes mesmo de Saul morrer, Davi já liderava o povo nas batalhas, ainda servindo a Saul. E eles se lembraram disso, eles foram até Davi, se lembrando disso, e disseram a Davi: olha, Davi, você já reinava, já nos liderava antes de ser rei. Você não quer liderar o nosso povo agora também? E aí então a união dos dois povos acontece. O reino de Judá e o reino de Israel, o reino do norte e o reino do sul, agora se tornam um só reino. Davi passa a reinar sobre um reino só, sobre o povo de Israel, sobre o reino de Israel. Davi então reina sobre as 12 tribos, onde elas se unem novamente. E em seguida, ainda no capítulo 5, Davi toma Jerusalém das mãos dos jebuseus. Jerusalém ainda não era a cidade de Deus. Jerusalém ainda não era a cidade de Davi. Jerusalém era governada
pelos jebuseus, pelos reis dos jebuseus. E é ali que Davi batalha contra aquele povo, luta e peleja contra aquele povo e toma Jerusalém para o povo de Israel. E lá Davi constrói uma fortaleza ainda mais segura ali para que ele pudesse morar nela. E lá então passou a ser chamado a cidade de Davi. Então agora, após de se estabelecer na cidade de Davi, Davi tem 11 filhos ali em Jerusalém, dos quais um deles era Salomão. E ali ainda em Jerusalém, Deus entregou os filisteus nas mãos de Davi. Nós vemos isso no capítulo 5, nos versos de 17 a 25, a famosa batalha de Davi contra os filisteus, onde Deus fala para Davi: olha, não ataque o povo pela frente, ataque os filisteus por trás, porque eu os entregarei nas suas mãos. E assim a Bíblia diz que Davi fez exatamente como o Senhor havia dito. E Deus entregou os filisteus nas mãos de Davi e do exército de Israel. Então, no capítulo 6, Davi agora pega a arca de Deus, a arca da aliança, e leva para Jerusalém, onde o povo de Deus havia acabado de chegar, havia acabado de se estabelecer. Davi leva a arca da aliança para lá. E a arca da aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Era Deus no meio do povo. E ao chegarem em Jerusalém, Davi chegando com a arca, essa é a famosa passagem que muitos usam para as danças no culto. Davi dançou na entrada da cidade, eles festejaram a chegada da arca da aliança, a presença de Deus na cidade de Davi, no meio do povo de Deus de novo. E ali eles festejaram muito, por muito tempo, a chegada da arca da aliança. E finalmente nós chegamos no capítulo 7. E diante de todo esse contexto panorâmico que eu falei aqui, Deus estabelece um pacto com Davi, com a sua dinastia, com a sua descendência, uma aliança que garantia o cumprimento daquilo que Deus vinha fazendo desde Gênesis 3, capítulo 15, mantendo a sua descendência, o seu descendente, apontando para o seu descendente, para que ele viesse e esmagasse a cabeça da serpente de uma vez por todas. E quando Deus faz essa aliança, esse pacto com Davi, ele traz segurança de que, de fato, o descendente da mulher viria. E, de fato, o descendente da mulher venceria a serpente e toda a sua descendência. E é aqui, nesse texto que nós lemos, que nós vamos perceber, que nós vamos encontrar alguns apontamentos de Jesus nessa história específica de Davi. E nós iniciaremos vendo, em primeiro lugar, o lugar de habitação permanente de Deus no meio do povo e o seu apontamento para Jesus. Os versículos de 1 a 3, eu quero ler de novo com vocês. Diz o seguinte: permaneçam com as Bíblias abertas que a gente vai caminhando aqui no texto. Diz o seguinte: o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: fazei o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E é interessante, irmãos, nós observarmos aqui um panorama do que nós vimos até aqui. Em Adão, o pecado havia entrado de forma devastadora no meio da humanidade. Gênesis 3,
Nós vimos isso aqui. Em Noé, a humanidade estava sendo devastada, punida severamente por Deus, por causa da condição que eles estavam vivendo, mergulhados no pecado. Em Abraão, um novo povo é feito. Deus faz um povo para si, mas um sacrifício é exigido. E esse sacrifício que é exigido é simplesmente o filho de Abraão. E Deus então providencia um sacrifício no lugar do filho de Abraão. E em Moisés, o povo estava sendo escravizado e oprimido pelos inimigos, e também mergulhados no pecado. Mas aqui em Davi, o versículo 1 do texto de 2 Samuel, do capítulo 7, nos diz que Deus havia dado a Davi descanso de seus inimigos. Provavelmente esse descanso foi entre a vitória de Davi e do exército de Deus contra os filisteus, no capítulo 6, e antes das guerras que começariam a vir. No capítulo 8 já começa a vir algumas guerras, e no capítulo 15, uma guerra que desgasta Davi profundamente, que é contra o seu filho Absalão. Então, esse descanso não era um período muito longo de descanso, mas foi o suficiente para inquietar o coração de Davi com outras coisas que não fossem guerra. E o que é que inquietou o coração de Davi aqui? O coração de Davi se inquietou pelo fato de que ele morava numa fortaleza de cedro, como diz o texto, com certeza um palácio muito lindo, um lugar muito forte, um lugar muito seguro, cercado provavelmente por exércitos muito fortes. Davi morava num lugar desse, mas a arca de Deus, a arca da aliança, aquela que representava a presença de Deus no meio do povo, vivia simplesmente em uma tenda, como diz o texto. Ou seja, Davi tinha um lugar permanente para habitar, que era o seu lugar de segurança, a sua torre forte, mas a arca de Deus não tinha um lugar permanente de habitação. Porque o fato de a arca da aliança estar em Jerusalém, em uma tenda, significava dizer que a presença de Deus no meio do povo não seria permanente. Por quê? Porque as tendas eram tendas móveis. E sempre que o povo se deslocava de um local ao outro, eles desmontavam as tendas, levavam as tendas para o local que eles iam, e assim a arca se deslocava também de um local ao outro. Então significava dizer que a presença da arca no meio do povo não seria permanente, porque as tendas de fato era para facilitar o deslocamento de um lugar a outro e de uma região a outra. E por isso, uma das principais motivações de Davi para construir um lugar de habitação permanente de Deus, permanente para a arca de Deus no meio do seu povo, era sem dúvida para que eles tivessem a presença permanente de Deus no meio do povo. Com certeza, Davi não queria uma presença temporária. Com certeza, Davi não queria uma presença incerta, que talvez estivesse agora, mas amanhã ou depois podia não estar mais. As tendas não podiam não estar mais lá, serem colocadas em outros lugares, em outra cidade, então a arca ir para outro lugar. Davi estava preocupado com a habitação permanente de Deus no meio do povo. De fato, preocupado com Deus estar com o seu povo. E aqui nós vemos o primeiro apontamento de Jesus na história de Davi. Davi desejava que Deus estivesse sempre com eles, sempre com o povo de Israel, sempre com o povo de Deus.
E nós sabemos que essa presença permanente de Deus no meio do povo de Deus se deu exclusivamente por meio de Jesus. A presença permanente de Deus vem ao povo exclusivamente por meio de Jesus. E Isaías profetizou a respeito disso. E Mateus escreveu isso no seu evangelho, no início do seu evangelho. Os dois disseram o seguinte: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus viria e habitaria permanentemente no meio do povo. Jesus seria aquele que Davi estava esperando naquele momento, mas se cumpriria somente em Jesus. Jesus estava sendo apontado aqui na história de Davi como a presença permanente de Deus no meio do povo de Deus. Talvez a gente nunca tenha olhado para esse texto pensando dessa forma, mas eu confesso que, como nós temos trabalhado essa temática há alguns domingos, na primeira leitura eu já identifiquei que, de fato, Deus estava apontando para Cristo ali, na presença permanente de Deus, por meio de Cristo, no meio do povo de Deus. Mas, irmãos, olha que interessante. Desde o Antigo Testamento, a presença permanente de Deus é desejada. Desde o início e em todo o decorrer da história, o povo de Deus deseja, anseia fortemente a presença permanente de Deus no meio do povo. Só que a questão é, por que esse desejo surge no meio do povo de Deus? Irmãos, esse desejo da presença permanente de Deus surge no meio do seu povo, só existe porque um dia nós fomos separados de Deus. Às vezes nós não pensamos nisso, nós só queremos a presença de Deus. Isso é legítimo, isso é bom, mas por que queremos a presença de Deus? Por que desejamos tanto Deus assim? Por que ansiamos tanto por Deus assim? Por que precisamos tanto de Deus assim? É simples responder, porque um dia nós fomos separados de Deus. Um dia o pecado veio a todos nós por meio de Adão, nos separou de Deus, rompeu com os nossos relacionamentos com Deus. Como nós lemos hoje na escola bíblica, nos tornou indesculpáveis, separados de Deus e incapazes de irmos até Deus por causa do pecado. Mas a promessa de que um descendente da mulher viria e venceria a serpente deu esperança de reconciliação com Deus novamente para o povo. Porque Deus fez um pacto com o seu povo em Gênesis 3,15, dizendo que ele enviaria o seu descendente e que ele venceria a serpente. Todo o seu povo, ainda que separado, tinha esperança de reconciliação. E nesse momento específico da história, Deus deu a Davi não só o desejo da presença permanente, mas um apontamento profético ali para Davi. Um apontamento profético para aquele por meio de quem essa presença permanente viria, que era de fato Jesus. Como Isaías profetizou e como Mateus disse, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que de fato estaria permanentemente no meio do seu povo, aquele em quem nós poderíamos confiar, que como um salmo diz, que uma mãe pode abandonar o seu filho, mas Deus jamais abandona os seus. Nós poderíamos confiar, e nós podemos confiar, que o Emanuel, Jesus, é Deus conosco, é Deus no meio do seu povo. E essa presença que foi
desejada por Davi no Antigo Testamento, nós podemos desfrutar dela hoje. Nós desfrutamos da presença permanente de Deus hoje. Deus habita em nós e no meio de nós. Ele nasceu, habitou entre nós, nos garantiu que estaria sempre conosco. É o que Mateus 28:20 diz: eis que estarei sempre com vocês, até o final dos tempos. Ele garantiu, hoje nós lemos aqui, nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Ele estaria sempre conosco por meio de Jesus, Ele mesmo, Jesus, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o último. Ele, como foi cantado aqui, é desde o princípio, aquele que rompeu com o muro da inimizade, que venceu a morte e o pecado na cruz, que habitou entre nós, nos reconciliou com Deus para sempre e fez de nós a habitação, morada de Deus por meio de Cristo. Nós recebemos essa presença permanente de Deus por causa do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, porque vocês foram comprados por alto preço. Nós fomos comprados por alto preço. Nós não somos uma casa vazia e que está aberta para ser alugada para qualquer pessoa. Nós somos uma casa que foi comprada para ser habitada por Deus, por causa de Jesus e por meio do seu Espírito Santo. Nós somos uma casa que tem dono. Nossas vidas, nossos corações, nossos corpos não estão soltos ao acaso, não estão abandonados e com uma placa de aluga-se ou vende-se. Nós já fomos comprados. Essa presença é real, viva e permanente em nós. E é por causa disso que Paulo termina dizendo: portanto, glorifiquem a Deus com seus próprios corpos. Significa dizer que os nossos corpos não são nossos, são de Deus. Habitação de Deus, habitação do Espírito. Nós desfrutamos da presença permanente de Jesus hoje por causa disso. Nós temos a presença de Deus em nós e no meio de nós por causa do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nós precisamos nos lembrar disso. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos? Quantas vezes nós nos sentimos abandonados? Quantas vezes nós nos sentimos lançado às traças, pensando, estou só. Mas o Emanuel, Jesus Cristo de Nazaré, é Deus conosco. A presença dele permanente está conosco todos os dias, em todos os instantes, em todos os momentos, em todos os lugares, nos melhores e nos piores dias, nas melhores e nas piores situações. Ele é Deus conosco, Ele está em nós, e Ele está por nós, e nós precisamos nos alegrar com isso. E esse é o primeiro apontamento de Jesus na história de Davi. Davi queria a presença permanente de Deus no meio do seu povo. Ele queria construir um santuário para Deus. Ele queria construir um lugar de habitação permanente para Deus. Isso se cumpre em Jesus. E se cumpre em nós. Porque Jesus habita permanentemente em nós e no meio de nós. E isso deve ser lembrado por nós, irmãos. Nós não podemos tirar os olhos disso. Nós não podemos nos esquecer disso, de maneira nenhuma. Mas nós vemos aqui, nesse texto, outro apontamento para Jesus na história de Davi. Nós vemos a aliança de Deus com Davi,
e o seu apontamento para Jesus. Primeiro nós vimos a habitação permanente de Deus no meio do povo e o apontamento para Jesus. Agora nós vemos a aliança de Deus com Davi e o seu apontamento para Jesus. Isso acontece dos versículos 4 a 16. Então, além do desejo de Davi de construir um lugar de habitação permanente para Deus no meio do povo, o que veio a acontecer, óbvio, esse lugar de habitação aconteceu. E nós vemos isso no decorrer da história. Deus fez isso por meio de Salomão. Deus, de fato, permitiu que acontecesse esse lugar de habitação permanente no meio do povo por meio de Salomão. Salomão constrói o templo de Salomão. Então, ali era o lugar onde Deus habitava, era o lugar onde o povo se dirigia para se relacionar com Deus. Mas, além disso, Deus faz uma promessa para Davi, uma aliança com Davi, que também aponta para Jesus e se cumpre em Jesus, que é a aliança de que haveria um reinado eterno da dinastia de Davi, da descendência de Davi, uma família de reis, uma família que reinaria eternamente. E agora, dos versos de 4 a 16, Deus fala a Davi por meio do profeta Natã. Natã é o porta-voz direto de Deus para falar a Davi. E Natã ele tem uma visão de Deus. Ele tem uma experiência específica com Deus, para transmitir uma mensagem específica de Deus para uma pessoa específica, e essa pessoa era Davi. E dos versos de 4 a 7, Deus mostra a Davi que até aquele momento o povo não havia se estabelecido numa terra ainda. Eles estavam em Jerusalém, mas o povo vinha caminhando de cidade em cidade, de região a região, de lugar em lugar, e eles ainda não estavam estabelecidos numa terra ainda. Eles estavam sempre de um lugar a outro. Por isso, Deus habitava numa tenda móvel, porque se até aquele momento Deus estivesse em um lugar de habitação permanente, provavelmente o povo não ia desfrutar da sua presença, porque eles estavam de lugar em lugar. É por isso que Deus, na Arca da Aliança, se faz presente nas tendas móveis, para que Ele continuasse sendo o Emanuel, o Deus conosco, o Deus com o seu povo. Mesmo no meio das viagens e das peregrinações, estava com o povo de Israel. Deus estava com Davi, com o seu povo. Durante todo aquele tempo, Deus habitava nessa tenda para estar com o seu povo. Mas mesmo que o desejo de Davi fosse legítimo, de construir um lugar permanente, aquele ainda não era o tempo de uma habitação permanente de Deus em um local específico. E isso, como eu disse, ia acontecer quando o povo se estabelecesse em um só lugar. E aí então nós vemos dos versos de 8 a 12 que Deus é específico com Davi em algumas coisas. Ele lembra Davi de quando ele chamou ele, lá no meio das pastagens, quando ele ainda pastoreava as ovelhas, o rebanho de seu pai. Ele lembra Davi de como ele cuidou dele em toda a sua jornada até aquele momento específico. Eu sempre estive com você, Davi. Ele fala para Natã, vai lá e fale para o meu servo que assim diz o Senhor, eu tirei você lá do meio das pastagens do seu pai. Eu estive com você em todo o tempo até aqui. E ele diz que ele mesmo firmaria o seu povo num lugar permanente. Eu mesmo vou me encarregar de colocar o meu povo num lugar onde eles não vão ser incomodados, onde os inimigos não vão os oprimir mais.
e ele mesmo se encarregaria de fazer da família de Davi uma família de reis, uma família que reinaria para sempre, descendentes que reinariam para sempre. E aí dos versos 13 ao 16, Deus deixa claro para Davi que o lugar de habitação permanente não seria construído por Davi, mas por seu descendente. Versículo 13 diz, aliás, o final do versículo 12. Não, versículo 12 e 13. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Nós sabemos que essa descendência, como eu disse, é Salomão. Mais adiante nós vemos tudo isso acontecendo no livro dos reis. Nós vemos Salomão sendo separado por Deus, nós vemos Salomão recebendo de Deus sabedoria, e nós vemos Salomão construindo o templo de Deus. Mas ele disse, mas além disso, Deus prometeu que o governo permanente viria por meio de sua dinastia, de sua descendência. Versículo 16 ele vai dizer isso. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então são afirmações muito categóricas de Deus para Davi. Deus está deixando claro para Davi que jamais o trono ficaria vazio. Sempre haveria um descendente de Davi ali, sempre, por todo sempre, por toda a eternidade. E é aqui que nós vemos outro apontamento de Jesus na história de Davi. Nós vemos o apontamento do governo permanente da dinastia de Davi. Porque nós sabemos que depois de Davi vem Salomão. E depois de Salomão, todos os outros reis que vieram se levantaram e caíram. Todos os outros reis que reinaram o povo de Deus se levantavam e caíam. Mas quando a raiz de Davi, o leão de Judá, se assenta no trono, o seu reino é eterno e o seu reino jamais é destruído. Irmãos, a história de Davi não só nos mostra Jesus como Emanuel, como Deus conosco, como a sua presença permanente no meio de nós, mas nos mostra também Jesus como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que reina e governa tudo e todos, não só hoje, não só num momento pontual, mas por toda a eternidade. Uma descendência que reina por toda a eternidade. No decorrer da história, após Davi, como eu disse, reis se levantaram e caíram, mas quando Jesus foi à cruz, irmãos, quando ele morreu na cruz do Calvário, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, vocês lembram o que aconteceu? Ele foi assunto aos céus, ele foi elevado aos céus, e lá o que é que ele fez? Se assentou no trono, à destra de Deus. Ele assumiu o trono da descendência de Davi. Quando Jesus vai à cruz, ele morre, paga os nossos pecados, ressuscita, é elevado aos céus. O verdadeiro rei se achega ao trono. A dinastia de Davi assume o reinado para sempre, por toda a eternidade. Ninguém mais poderia derrubá-lo, pois ele é o tão esperado rei da dinastia de Davi, que seria estabelecido para sempre. Ninguém mais poderia derrubá-lo.
Os outros reis que passaram após Davi se levantavam e de fato caíam. Os que não caíram, morreram, não permaneceram. Mas Jesus era o esperado rei. Jesus era o único rei que poderia reinar para sempre. E meus irmãos, esse ano específico é muito propício para nós nos lembrarmos disso, do reinado de Jesus para sempre. Esse ano é ano político, ano de eleição. Os ânimos estão à flor da pele. As polarizações políticas estão tomando os corações. E, de fato, nós precisamos, sim, exercer o nosso dever civil de voto. Contudo, os tempos mudaram, mas o enredo da história é o mesmo. Reis e governantes se levantarão e cairão no decorrer de toda a nossa história. Nós veremos reis e governantes se levantando e os nossos olhos verão reis e governantes caindo na mesma medida e no mesmo peso. Reis e governantes trarão para nós muitas alegrias, mas trarão também para nós muitas tristezas, assim como houve em toda a história bíblica. Nós vemos reis deixando o povo de Deus lá em cima. Mas quando menos o povo esperava, esses reis tropeçavam, caíam e com eles caía o povo. E é assim hoje, na nossa vida, na nossa história, nesse ano político, continuará sendo assim. Porque somente um governante é digno da nossa total confiança. Somente um governante permanecerá no trono para sempre. Somente um. Ele sim pode mudar a história das nossas vidas. Ele sim pode mudar a história das nossas famílias. Ele sim pode mudar a história da nossa cidade. Ele sim pode mudar a história da nossa nação. Quem é esse governante? Jesus Cristo, irmãos. Somente Cristo pode mudar aquilo que nós estamos esperando que outros governantes políticos mudem. E infelizmente, a má notícia que eu quero dar aqui, vocês podem escrever e daqui a alguns anos conversar comigo. Os políticos não podem mudar. Os políticos não podem fazer. Eu não estou aqui descartando os nossos deveres civis, entendam bem. Eu estou dizendo que um coração colocado no rei errado é idolatria, irmãos. Um coração colocado no governante errado, além de, perdão da palavra, burrice, é idolatria. Nós temos um rei, nós temos um governante, nós sabemos quem ele é. Nós conhecemos sua integridade, nós conhecemos sua eternidade, nós sabemos como ele trabalha, nós sabemos o que ele faz e o que ele pode fazer. E é nele que os nossos corações devem estar firmados, irmãos. O Rei dos Reis que está assentado no trono para sempre. Aquele que se compadece do seu povo sem interesses egoístas. Aquele que não está olhando para o seu próprio umbigo, porque se tivesse, não teria ido à cruz por mim e por vocês. Aquele que reconhece as nossas fraquezas, que conhece cada uma delas, e que sofreu cada uma delas, sem pecado, sem rachadinha, sem coisas debaixo do pano, sem roubar milhões, porque ele não se importava com o que entrava, mas ele se importava conosco. Ele é o verdadeiro governante que merece, de fato, toda a nossa devoção, que ama incondicionalmente o seu povo e que salva pecadores como nós e nos insere na sua grande história de redenção. Olha que coisa maravilhosa. Um Deus desse e um Cristo desse, salvando pessoas como nós, irmãos.
Quando eu olho para dentro de mim, eu fico com vergonha, porque Jesus morreu por mim. Eu fico com vergonha, eu falo, Senhor, eu não mereço. E talvez vocês se sintam assim também. Mas Ele não só morreu por nós, Ele nos inseriu na sua história. Ele nos fez participantes da sua história de redenção. É esse rei, e é ao seu governo que nós devemos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança. Então, irmãos, para a gente concluir, tanto a presença permanente de Deus no meio do seu povo, quanto o governo e reinado permanente da dinastia de Davi, era um apontamento para Jesus desde o Antigo Testamento. Jesus está sendo proclamado na história de Davi. Jesus está sendo conclamado na história de Davi. Jesus está sendo apontado. A revelação de Deus, como eu disse no primeiro sermão, ela é progressiva. Ela vai se clareando cada vez mais no decorrer da história. Aqui nós já conseguimos ver com maior clareza Jesus do que nós vimos em Gênesis 3,15. Aqui nós conseguimos já ver os faróis iluminando com maior clareza para que aquele grande dia chegasse. Tudo isso só se cumpriria permanentemente através da vida, morte, ressurreição e elevação de Jesus, que aconteceria no Novo Testamento. Toda a Bíblia fala uma história só. A história da glória de Deus revelada a nós por meio de Jesus em tão grande salvação que Ele nos deu. Mas uma certeza e garantia Deus deu a Davi e consequentemente ao seu povo, de que a descendência da mulher permaneceria para que tudo isso viesse a se cumprir de fato. Versículo 15. É interessante, talvez até esquecido na hora que a gente lê, mas no versículo 15 ele fala assim, eu nunca retirarei dele, daquele que ia reinar, o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Deus aqui estava firmado na mesma aliança que Ele fez lá atrás com o seu povo, garantindo de fato, olha, o seu descendente, Davi, que ali no caso, apontando para Cristo, mas seria Salomão, ele só não vai cair porque eu não vou retirar o meu amor dele. Porque se fosse por ele, seria igual aos outros. Seria igual aconteceu com Saul. Quando eu retirei o meu amor de Saul, o naufrágio foi certo. Mas eu tenho uma promessa para cumprir. Eu tenho uma aliança que não depende nem de Davi, nem de Salomão e nem de nenhum de nós. É que o descendente da mulher vença a serpente e a sua descendência. E ele fez isso cumprir. Ele estava firmado nessa aliança. Jesus é o centro da história bíblica. E por isso, meu irmão e minha irmã, ele deve ser o centro das nossas vidas também. Se a Bíblia é para nós a nossa única regra de fé e prática, não tem como nós vivermos centrados em outra coisa. Nós precisamos estar centrados em Jesus. A nossa vida precisa ser centrada em Jesus. Que nós possamos, irmãos, desfrutar da presença permanente de Deus e descansar as nossas vidas no governo e no reinado eterno de Deus hoje, que estão disponíveis a nós por meio de Jesus. Não nos esqueçamos disso. Nós passamos 5 domingos enxergando com muita clareza Jesus desde o princípio da história. Teríamos muitos e muitos textos aqui no Antigo Testamento para falar a respeito de Jesus, mas escolhemos esses para que o Senhor possa
nos ajudar agora, não só a pensar nas pregações, mas que isso faça efeito no nosso dia a dia, na maneira como nós lemos a Bíblia, na maneira como nós enxergamos a Bíblia, na maneira como nós aplicamos a Bíblia nas nossas vidas e como nós vivemos as nossas vidas. Vamos orar?